atividade de hoje, do quarto e último bimestre, dando sequência aos estudos sobre o pensamento moderno, concernente aos tópicos teóricos do segundo ano de filosofia. Nós vamos hoje, dando essa sequência, trabalhar com o pensamento do iluminismo, que foi um momento muito histórico, muito específico da modernidade, e que, para tal, nós temos um material de apoio, que é o livro de vocês, o Filosofando, e além disso, na página 129, né, e além disso, caso alguém não tenha o material em mãos, nós vamos fazer o compartilhamento aqui também de tela, para que possam acompanhar tranquilamente aí as discussões e a aula, e assim possamos nos organizar aí nessa conversa, nesse bate-papo. Agora sim, suponho que vocês estão visualizando, ok, só um minuto, pronto. Quando nós falamos sobre o iluminismo, nós temos alguns elementos muito específicos a serem pensados, a serem discutidos, abordados, apontados aí. E que elementos são esses? Primeiro, o iluminismo, que pode ser entendido com outras nomenclaturas aí, chamado também de o século das luzes, ou a era da ilustração, ele teve a intenção, um projeto que aconteceu aí na Europa, França, Alemanha, em diversos movimentos e fortes segmentos, com a tentativa de fazer com que a razão fosse aquela capaz de retirar a humanidade de um sono, de uma circunstância torpe, de um menor raciocínio. Foi um movimento que também, inevitavelmente, esteve vinculado à proposta de uma nova configuração de Estado, saindo cada vez mais das configurações dos modelos de um Estado monárquico absolutista, objetivando, assim, uma ideia de um Estado democrático, né? Foi um movimento que esteve vinculado também, cada vez mais, à forte ascensão da burguesia. Então, o pensamento burguês esteve muito diretamente relacionado com o movimento do iluminismo. Então, convido vocês a acompanharem conosco aqui agora, no Filosofando, página 129, como já dito, o que nós temos aqui, ó. Ilustração, o século das luzes. O século XVIII é o período conhecido como século das luzes por causa do desenvolvimento do iluminismo, ilustração, ou do alemão Aufklärung, que significa esclarecimento. Como as designações sugerem, o século é otimista em reorganizar o mundo humano por meio das luzes da razão. Então, não há como negar que é um tanto quanto racionalista, não há como negar que é um tanto pretenso, né? Há muita pretensão aí, que a razão agora vai iluminar toda a ordem da humanidade. Desde o Renascimento, prolongava-se a luta contra o princípio da autoridade na busca do reconhecimento dos poderes humanos, capazes por si mesmos de orientarem-se sem a tutela religiosa. Livre de qualquer controle externo, sabendo-se capaz de procurar soluções para seus problemas com base em princípios racionais, o ser humano entendeu o uso da razão a todos os domínios, político, econômico, moral e religioso. Nós estamos, então, nesse contexto, principalmente, passando por uma idade moderna, pessoal, em que os movimentos buscavam cada vez mais uma sociedade, um Estado laico, distanciando-se um pouco mais do pensamento religioso, que ainda trazia suas fortes reminiscências, né, seus fortes traços, lembranças aí da Idade Média. Tanto é que nós vimos lá nos empiristas, alguns racionalistas, que ainda havia essa discussão, essa preocupação teórica em colocar na filosofia a questão de Deus, da própria ideia da divindade. Isso ainda havia esse traço, tal como nós vimos em Locke, em Descartes, a ideia de um Deus, mesmo que um Deus matemático, mas esse elemento ainda estava presente ali, no racionalismo, alguns pontos do empirismo. Mas, neste momento agora, a humanidade tenta se desvencilhar disso. Ela tenta promover um maior distanciamento. A filosofia do iluminismo também sofreu influência da revolução científica levada a efeito por Galileu no século XVII. É bom que o entendamos. Galileu Galilei
ele promove uma significativa reformulação de diversos elementos de compreensão do universo, da própria lei da física. Galileu Galilei, seguindo, portanto, as composições teóricas, né, matemáticas de Copérnico, ele traz uma ressignificação, a própria forma de ver o mundo de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva. Não poderíamos falar mais de um mundo que fosse geocêntrico, ou seja, a Terra estaria no centro e tudo girando em torno de nós. O modelo copernicano, né, galilaico, ele foi um modelo que se configurou agora numa dimensão heliocêntrica. A ideia do Sol, visto como um centro vou usar a palavra um pouco antecipada aqui, porque ela virá com Newton, né? Um centro de gravitação no qual os planetas estão em torno. E nem poderíamos falar mais como centro do universo, porque começou-se a perceber uma vastidão cósmica muito maior do que nós sequer imaginávamos. Então, Galileu, além disso, as próprias, algumas das configurações teóricas físicas de Aristóteles foram reformuladas. Começou-se, né, Galileu ele começou um estudo da própria gravidade, mas não foi ele quem teorizou, como já disse. Essa teorização das leis gravitacionais, elas se deram com Newton. Mas Galileu iniciou experimentos bastante interessantes. Por exemplo, tem dados que são registros que no alto da Torre de Pisa, Galileu lança duas esferas em pesos distintos e ele percebe que ambas as esferas, independentemente da massa, elas chegam ao solo no mesmo tempo. Ele percebe que a mesma força age sobre corpos em massas distintas. Não estamos falando aqui, entendam, dos efeitos de resistência do ar, por exemplo, uma folha e uma esfera. Não é isso, óbvio. Estamos falando de condições minimamente proximais, com diferença de massa, sem a resistência tão forte do ar, né? Ou atrito, outra coisa qualquer. Já Aristóteles dizia diferente, né? Que os corpos, quanto mais densos e mais pesados, aquele que for o mais pesado, ele chega naturalmente ao seu ponto de equilíbrio. E por mais que o pensemos ser uma bobagem ou coisa parecida, porque já nascemos dentro deste modelo, a teoria de Aristóteles, se lançarmos aí coisa de 400, 300 anos antes de Cristo, nós estamos aqui, vejam vocês, falando justamente de um contexto do século XVIII. Então, nós temos aí, se pegarmos 1.800 anos, jogarmos só mais 200 lá antes de Cristo, nós temos 2.000 anos, que as teses da física aristotélica, elas prevaleceram no mundo para explicar esses elementos. E aqui, portanto, vai nascendo uma nova tentativa de leitura da sociedade, do mundo, das leis da física, né, das leis que são operacionalizadas na physis, que é a ideia do quê? Natureza. Daí vem a palavra física, que vem de physis do grego, portanto, as leis da natureza. Na França, a enciclopédia, obra de Fôlego, tornou-se o marco do movimento iluminista. Seu subtítulo, Dicionário Analítico de Ciências, Artes e Ofícios, revela o crescente interesse pelas artes e ofícios naquela época, o que representa a valorização do artesão e do trabalho. Nesse grande projeto, destaca-se a esperança depositada nos benefícios do progresso, da técnica e no poder da razão de combater o fanatismo, a intolerância, inclusive religiosa, a escravidão, a tortura e a guerra. A enciclopédia é composta por 28 volumes, 17 textos e 11 de estampas, organizadas por Denis Diderot, 1713 a 1784, e também Jean-Léon d'Alembert, em 1717 a 1783, contou com mais de 100 colaboradores. Entre os pensadores que escreveram os verbetes enciclopédicos estavam figuras importantes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Condorcet, d'Holbach. A obra divide-se em 3 partes: história, memória, filosofia, razão
e poesia e imaginação. A parte de filosofia inclui a física, conhecida também como filosofia natural. Por isso disse que a ideia do próprio conceito de física, advinda do grego physis, são as leis da natureza, portanto, filosofia natural. Então, era o ensino circular muito utilizado na época para promover a divulgação de todos esses elementos do conhecimento, do saber, da ciência, buscando a laicidade da sociedade, desvencilhamento do pensamento religioso, dos preconceitos e dos processos tidos como arcaicos, advindos de um contexto medieval, chamado aí por muitos historiadores como Era das Trevas, né? Justamente porque o pensamento religioso, na sua condição de governabilidade, né, junto com os governos e as representações monárquicas, por vezes, impediam a capacidade de reflexão, de orientação. Podemos perceber, inclusive, aqui nesse frontispício da enciclopédia de 1764, a gravura de Charles Nicolas Cochin, o Jovem. Ao centro vemos a verdade envolta em uma intensa luz, ladeada, né, à esquerda, pela imaginação, a poesia, prestes a enfeitá-la, e à direita pela razão. Aqui nós temos essa ilustração. A ideia, né, da liberdade, ladeada, portanto, ao lado dela, a filosofia, a razão, né, a poesia, a imaginação, e os diversos momentos, a ideia de trazer essa luz. Daí a ideia iluminismo, iluminar. Foi um movimento, repito, de intensa carga de produção, de intensa carga cultural, e todo este movimento trazendo uma significativa tentativa de reedição e reformulação da sociedade em diversos momentos. Um dos grandes ícones do iluminismo alemão é a figura do filósofo alemão Immanuel Kant, muito famoso, importante, e que trouxe grandes teorizações resolvendo as pendências que ocorreram com os pensadores anteriores naquela briga, entre aspas, né, na disputa da teoria do conhecimento entre empirismo e racionalismo. Quem está, portanto, com a maior condição de veracidade sobre o conhecimento? Como é que nós podemos conhecer? Nós conhecemos a partir da experiência ou nós conhecemos a partir da razão? E essa disputa, como nós pudemos estudar anteriormente, ela chegou a pontos assim bastante intensificados. Porque, por exemplo, os céticos que afirmavam que todo conhecimento é relativo. Se o conhecimento ele é relativo, ele é pessoal, ele é subjetivo, então dificilmente teríamos condições de ter uma resposta tão acertada, tanto pela razão, como também pela experiência. Descartes, né, ele, de certa maneira, ele soluciona esta questão ao encontrar o seu famoso e célebre fundamento do cogito ergo sum, né, do penso, logo sou. Quando ele consegue encontrar essa pedra angular para erigir todo um arcabouço teórico, demonstrando que há algo inevitavelmente sendo uma verdade, que é a condição do eu penso. E a partir dela, os elementos podem ser constituídos, puderam ser constituídos, assim colocando em derrocada a afirmação subjetiva dos céticos, colocando em confronto todos esses elementos e toda essa dimensão. Mas então, agora, nesse contexto que nós nos encontramos, no século XVIII, chega aí a figura de Immanuel Kant, que ele vai tratar do apriorismo, portanto, ele vai tratar de um outro elemento, buscando desenvolver, não exatamente uma conciliação, mas mostrando que tanto o empirismo quanto o racionalismo, ambos têm elementos que podem contribuir, corroborar para uma compreensão mais ampliada sobre a nossa capacidade de conhecer, a capacidade do conhecimento. Então, convido vocês a acompanharem comigo aqui esses elementos, para que vocês tenham
um pouco de conhecimento sobre o pensamento kantiano. Vamos estudar desse pensador um pouco também sobre as questões do pensamento moral, que é um pensamento que chama muita atenção, por pontos muito específicos e que falaremos em breve. Então, Kant, o criticismo. No século XVIII, a ciência newtoniana já estava plenamente constituída e as questões relativas ao conhecimento ainda giravam em torno da controvérsia entre racionalistas e empiristas. Atento à natureza de nosso conhecimento, Immanuel Kant debruçou-se sobre o assunto em sua obra Crítica da Razão Pura, mudando o rumo dessa discussão. Sua filosofia é chamada de criticismo porque, diante da pergunta qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos e o que é o conhecimento, Kant coloca a razão em um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento é infundado. Segundo o próprio Kant, a leitura da obra de Hume o despertou do sono dogmático, em que estavam mergulhados os filósofos que não questionavam se as ideias da razão correspondiam mesmo à realidade. Por vezes, muitos desses pensadores, sem dúvida alguma, partiam de composições teórico-conceituais, sem verificações se o pensamento condizia com o elemento da própria realidade. Então, os racionalistas, por vezes, o fizeram, a ponto de admitir, tal como Descartes, que admitia a existência prévia do pensamento, da alma, enquanto condição pensante, antes do próprio corpo, antes do próprio mundo, o pensamento antes do próprio mundo. E Kant, ele abre o prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, dizendo que o idealismo, o racionalismo, chegou a ser um escândalo para a filosofia, por essas questões. Por vezes em que o racionalismo, o pensamento racionalista, deixou de analisar se a sua reflexão, suas elaborações tinham mínima coerência com a realidade. Então, na tentativa de superar a dicotomia, esse corte, essa cisão entre racionalismo e empirismo, Kant criticou os empiristas. Tudo que conhecemos vem dos sentidos, como eles afirmavam, e não concordou com os racionalistas, que tudo que pensamos vem de nós, da razão. Do mesmo modo, ele rejeitou também o ceticismo de David Hume. E aqui tem um busto aqui de Immanuel Kant, nascido em 1724 e morreu em 1804 na Prússia, na Alemanha, cidade de Königsberg. Interessante que Kant nunca saiu de sua cidadezinha. Tinha uma vida completamente metódica, são o que dizem os registros. E assim, ele desenvolveu, mesmo sem ter saído de sua cidade, uma filosofia de um peso monumental, influenciando toda a composição de mundo, na forma de compreensão da realidade, no que confere a teoria do conhecimento, e também ele influenciou sobremaneira no pensamento ético. Para quem pretende aí seguir trilhas na área jurídica, por exemplo, inevitavelmente estudarão Kant. Essas composições, portanto, aí dos juristas, do pensamento do direito, da moral, da ética, da lei, Kant influenciou e contribuiu bastante nesse elemento. Então vamos lá. Sensibilidade e entendimento. Pensem a palavra sensibilidade no ato de sentir. Estamos falando, portanto, dos sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, audição. E o entendimento no elemento da razão. Então, é o mesmo que o empirismo e racionalismo. Para superar a contradição entre racionalistas e empiristas, Kant explica que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora. O conhecimento é constituído de algo que vem de fora, tudo bem, da experiência. É o que ele chama de, portanto, a posteriori, e de algo que já existe em nós mesmos, a priori, e, portanto, anterior a qualquer experiência. Então, Kant ele trabalha aí ambas as dimensões. Nós temos o conhecimento que ele se formula a posteriori, que ele se dá depois, ou seja, a partir de uma experiência, e o conhecimento que se dá a priori,
que ele é um conhecimento que já está em nós, ele é algo da razão. Mas como assim está em nós? Professor, você está falando de um inatismo, que o sujeito já nasce com isso? Não é exatamente estas dimensões. Mas Kant está falando da nossa capacidade e condição de pensar, que nos é própria. Mas vamos lá. O que vem de fora é a matéria do conhecimento, é a posteriori. Nisso concordam os empiristas. O que vem de nós é a forma do conhecimento. Como os racionalistas admitem que a razão não é uma folha em branco. Isso é fato. Qual é, então, a diferença entre Kant e os filósofos que o antecederam? É o fato de que a matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Para conhecer as coisas, precisamos da experiência sensível, matéria. Mas essa experiência não será nada se não for organizada por formas da sensibilidade e do entendimento, que, por sua vez, são, a priori, a condição da própria experiência. Então, como já o disse, as capacidades e a condição humana de refletir, de pensar, da habilidade racional, esta nos é própria. É o conhecimento que Kant chama a priori. A posteriori são as relações que tenho com os demais objetos. A sensibilidade, então, é a faculdade receptiva, os sentidos. É a nossa condição, é uma faculdade que temos, receptiva, pela qual obtemos as representações exteriores. Enquanto o entendimento é a faculdade de pensar ou produzir conceitos. Em cada uma dessas faculdades, Kant identifica formas a priori. Então, para que nós possamos conhecer um pouco mais, eu vou seguir o que está posto. As formas a priori da sensibilidade, ou intuições puras, são espaço e tempo. É interessante dizer isso, porque, vejam, Kant ele está trazendo o seu pensamento em consonância, inclusive com a própria teorização newtoniana, né, das dimensões de espaço e tempo que a física moderna agora traz e apresenta. Nós não conseguimos necessariamente desenvolver o nosso raciocínio em profundidade se não for nessas dimensões de espaço e tempo. Tanto é que, quando nós falamos sobre o eterno, o infinito ou outras conceituações, nós estamos no campo ontológico. O que é ontologia? Estudo, portanto, do ser das coisas. É uma discussão tanto quanto metafísica. Porque infinito, eterno, estas conceituações, elas estão fora do espaço e tempo. É interessante que Kant ele desenvolve a sua teorização dentro, né, da nova conformidade da física newtoniana. Ou seja, o espaço e o tempo não existem como realidade externa, mas são formas a priori nossas, estamos dentro, vivenciamos dentro de espaço e tempo, nossa razão está dentro de espaço e tempo, e que já existem no sujeito e servem para organizar as coisas. Explicando de outra maneira, fora de nós estão as coisas. Mas quando as percebemos, em cima, embaixo, do lado, ou então antes, depois, durante, é porque temos a intuição a priorística, ou seja, a priori, da razão, do espaço e do tempo. Caso contrário, não poderíamos percebê-las. Então, graças a essa condição a priori, da nossa razão, dentro do espaço e tempo, nós temos condições, afirma e demonstra Kant, de perceber esses elementos. As formas a priori do entendimento são as categorias. Como o entendimento é a faculdade de julgar, de unificar as múltiplas impressões dos sentidos, as categorias funcionam como conceitos puros, sem conteúdo, porque, antes de tudo, constituem a condição do conhecimento. E aí, para não aprofundarmos muito, mas só para saberem, Kant identificou 12 categorias, entre as quais destacaremos aqui 3. A substância, a causalidade e a existência. Quando observamos a natureza e afirmamos que uma coisa é isto, tal coisa é causa de outra, ou isto existe, veja que nós estamos fazendo raciocínios por derivações, né? Temos, de um lado, coisas que percebemos pelos sentidos, mas, de outro, algo que lhes escapa, como as categorias de substância, de causalidade e existência. Essas categorias não vêm da experiência,
mas são colocadas pelo próprio sujeito cognoscente. Colocadas como? Nós elaboramos essas questões. Quando nós olhamos, tentamos entender a causa, compreender melhor o fenômeno, assim vamos elaborando. E assim aproveito para, seguindo aqui o livro, ler esta citação de Immanuel Kant, contida dentro da Crítica da Razão Pura. Nenhum conhecimento em nós precede a experiência. E todo conhecimento, começa com ela. Mas embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de experiência seja um composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que nossa própria faculdade de conhecimento fornece de si mesma. Tais conhecimentos denominam-se a priori, distinguem-se dos empíricos, que possuem duas fontes a posteriori, ou seja, na experiência, que possui suas fontes, a posteriori. Suas fontes vêm depois, elas provêm, portanto, da experiência. Aqui nós temos uma ilustração da professora Cristiane Mello Sterciari, durante a vivência sensorial de pessoa com deficiência visual do Programa de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Uma foto de 2010. Você pode perceber que a percepção visual, que a percepção tátil aqui da pessoa portadora de cegueira, ela é a capacidade de sensibilidade de ter acesso a um conhecimento. E que será, obviamente, elaborada, julgada, processada por elementos a priorísticos que a pessoa traz em si, nas dimensões de espaço e tempo, tal como dissemos há pouco. Vai entender as formas, a matéria, e a mente vai elaborando esse elemento em sintonia, em sincronicidade com os elementos da sensibilidade. Então, vejam que Kant não promove mais a separação entre razão e experiência, mas ele promove a inter-relação desses elementos. Então, Kant resolve, de certa forma, essa dicotomia da briga que se alastrava ao longo dessas configurações teóricas, da teoria, da tentativa da filosofia do conhecimento, na teoria do conhecimento, de compor o que é o conhecimento, como nós conhecemos, como se processa o conhecimento. E as ideias, portanto, da razão e da metafísica, Kant pretendia garantir a possibilidade do conhecimento científico como universal e necessário. Era a proposta do iluminismo, expandir o conhecimento como universalidade. No entanto, até aqui o filósofo se restringia ao conhecimento dos fenômenos percebidos inicialmente pelos sentidos e pelo entendimento. Poderíamos, porém, conhecer a coisa em si, ou seja, o noumenon, aquilo que nomina, poderíamos conhecer o ser em si. Seria possível algum tipo de conhecimento metafísico? O que seria a coisa em si? Para que fique bem mais claro aí. A coisa em si são as ideias da razão, para as quais a experiência não nos fornece o conteúdo necessário. Por exemplo, as ideias de alma, liberdade, mundo e Deus, tal como disse também o infinito, o eterno, conceitos, portanto, ontológicos. Seria possível conhecer esses elementos? Nesse sentido, o noumenon pode ser pensado, mas não pode ser conhecido efetivamente. Porque, como vimos, o conhecimento humano limita-se ao campo da experiência. Como o ser humano deseja ir além da experiência, Kant examinou racionalmente cada uma das ideias metafísicas, chegando sempre a um impasse que denominou de antinomia. Veja bem, quais são as antinomias? Ao examinar as ideias metafísicas, Kant deparou com as antinomias da razão pura, isto é, com argumentos contraditórios que se opõem em tese e antítese. Eles, portanto, colidem-se e não permitem que determinados impasses sejam resolvidos. Alguns exemplos.
há argumentos tanto a favor como contra a liberdade humana. Pode-se argumentar que o mundo tem um início e é limitado, ou que ele é eterno e ilimitado. Tanto se argumenta que o mundo existe fundamentado em uma causa necessária, que é Deus, como não se pode provar sua existência. Ao concluir não ser possível conhecer as coisas tais como são em si, Kant constata a impossibilidade do conhecimento metafísico. Por isso, devemos nos abster de afirmar ou negar qualquer coisa a respeito dessas realidades. A crítica à metafísica levou, portanto, ao agnosticismo, teoria pela qual a razão é incapaz de afirmar ou negar a existência do mundo, da alma e de Deus, por exemplo. Então, essas questões aí, de onde vem a palavra noumenon? É aquilo que é pensado, que é passivo, é non, é o pensar, é aquilo, portanto, que designa a conceituação, é a pura substantivação, né? Então, esse processo não foi algo tão simples em Kant. E ele as denomina como antinomias, ou seja, no campo da metafísica não dá muito para avançar, porque há muito mais uma configuração numa dimensão de fé, de crença, do que necessariamente numa condição de experimentação, de verificação. E sobre a dimensão da moral, nós temos alguns pontos a serem estudados em Kant, que nós daremos início em um outro encontro, porque nós vamos estudar o imperativo hipotético em Kant, vamos estudar o imperativo categórico, como se dá a configuração da expressão de liberdade para uma sociedade democrática. Então vejo que alguns pontos aqui do pensamento de Immanuel Kant são fundamentais e importantes para a nossa compreensão. Mas apenas finalizo com este tópico nesta parte de nossa aula e convido a acompanharem comigo. A herança kantiana. O próprio Kant descreveu sua filosofia crítica como uma revolução copernicana. Deixa eu só melhorar aqui a visualização. Pronto. Essa expressão remete a Copérnico, que contrariou a teoria geocêntrica ao apresentar a hipótese da Terra girando em torno do Sol. Do mesmo modo, Kant contestou a metafísica anterior, segundo a qual os objetos regulavam o conhecimento. Para ele, ao contrário, os objetos é que devem ser regulados por nosso conhecimento. Apesar de ter realizado a crítica do racionalismo e do empirismo, o procedimento kantiano redundou em idealismo. Ainda que reconhecesse a experiência como fornecedora da matéria do conhecimento, não há como negar que é nosso espírito, graças às estruturas a priori, né, da razão, que constrói a ordem do universo. Então, quando nós falamos que ele ainda redundou na expressão, portanto, do idealismo, nós estamos falando exatamente sobre o racionalismo, que, de certa forma, ainda vigora dentro da apresentação, do estudo, da compreensão teórica do pensamento de Immanuel Kant. Portanto, para este tópico, nesta aula de hoje, este é o ponto que nos importa, para esse momento. Conhecermos um pouco da teoria do conhecimento de Immanuel Kant, que consegue, desta forma, promover uma nova elaboração da teoria do conhecimento, que não mais esteve presa, que não mais esteve envolta nas brigas, nas disputas teórico-conceituais do racionalismo e do empirismo, mas nas configurações da capacidade de conhecer a priori da razão e a posteriori da experiência, Kant consegue, assim, nesse formato, promover a inter-relação dos dois elementos, mas com a ressalva de que não de todo ele conseguiu se desvencilhar em absoluto de um idealismo, onde a razão acaba sendo ela a condição de elaboração de todo o processo, inclusive advindo da experiência, com a ressalva à metafísica, porque aí são os elementos aí, as antinomias, que não haveria possibilidade de maiores e acertados aprofundamentos. Ficaremos por aqui, até esse momento da teoria de estudo, né, da configuração teórica da teoria do conhecimento
de Immanuel Kant, e nós daremos continuidade ao estudo nos próximos encontros sobre as elaborações da moral kantiana.